Agora, Fausto Favara também, depois eu quero que o Vamp fale sobre isso. O Palmeiras está cada dia mais à frente. Eu vou ser bem sincero e bem direto. Cada vez mais sem rival na disputa por título em São Paulo. Porque o Palmeiras hoje ele está muito à frente. Está muito à frente. De Corinthians, de São Paulo, do Santos. E aí a minha pergunta. O Palmeiras está perdendo um pouco dessa rivalidade, porque sempre quando a gente começa um Campeonato Paulista, todos nós da mesa, nenhum fala que tem outro favorito, que não seja o Palmeiras. E os números do Palmeiras, recentemente, nos últimos anos, vêm provando isso. Ele vem chegando em todas as finais e já está aí crescendo no número de títulos em São Paulo. O Corinthians tem 30 e o Palmeiras já tem 25. Vai a 25. Faltam 5. E quase seguramente vai passar o Corinthians rápido, porque a diferença é muito grande. A disparidade, Pilhado, boa noite a todos da mesa e aos amigos que estão curtindo a Jovem Pan. A disparidade é tão grande que fica claro quando o Palmeiras enfrenta o Água Santa, enfrentou o São Paulo e fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa com o São Paulo. Foi exatamente a mesma coisa com o São Paulo. Né? No jogo decisivo, o Palmeiras resolveu. Mas o jogo de hoje foi muito importante para o Palmeiras retomar alguns jogadores que estavam apagados nesse início de temporada. O Dudu é o maior exemplo disso. Dudu precisava de uma partida como essa. Quanto à expulsão, também acho. Deveria ter sido expulso. Se fosse alguns anos atrás, acho que o Dudu seria expulso. Acho que por bom comportamento, que não existe isso, mas por bom comportamento nos últimos anos, o Dudu ganhou esse crédito hoje. Não existe isso, mas ganhou esse crédito hoje com o Klaus. O Palmeiras hoje teve o Gabriel Menino fazendo um partidaço. Teve o Endrick marcando um gol numa decisão. Precisava dar essa retomada, essa volta por cima, com uma vitória retumbante, né? Uma vitória tranquila diante de um adversário extremamente limitado. Eu conversei essa semana com o Carpini e eu fiz a pergunta muito em cima do que o Abel tinha dito, que foi uma vergonha ter perdido para o Água Santa. E ele mesmo falou, foi realmente uma vergonha ter perdido para o Água Santa, por tantas diferenças que uma equipe tem com relação à outra. Vitória importante para o Palmeiras precisava de um jogo como esse. Eu achei que o Palmeiras ia vencer sim, ia conquistar esse título, mas não goleando e não mostrando o futebol da maneira que mostrou. Bacana ver o Palmeiras. E em cima do que você falou e perguntou, eu não tenho a menor dúvida, Pirado. Hoje aqui em São Paulo, o Palmeiras está sobrando, mas sobrando muito. E olha, o Palmeiras, diante até mesmo de um Flamengo, que é o grande rival hoje do Palmeiras, é um time muito mais constante e sólido do que o Flamengo. É um time muito mais seguro do que o time do Flamengo. Não é um time melhor tecnicamente que o Flamengo, não acho. Mas é um time mais seguro, mais confiável do que o Flamengo hoje. Agora, eu vou ser direto, Vando, até para passar para você. Para mim, o Palmeiras está sem rival em São Paulo. Hoje, tá sim sem rival em São Paulo. O Palmeiras é favorito quando joga em casa, quando joga fora de casa, com qualquer clube de São Paulo, inclusive os seus maiores rivais. O Palmeiras vem construindo, nesses últimos anos, uma certa hegemonia em São Paulo, que eu acho que até o torcedor rival, ele tá, assim, tenso com essa situação. Olha o que a gente viu. A gente viu o Palmeiras numa final agora com a Água Santa. A gente viu o Palmeiras chegar aí, a gente viu o Corinthians sair pro Ituano, a gente viu o São Paulo sair pra Água Santa, a gente viu o Santos nem se classificar pra semifinal. Então, a gente tem que começar a questionar também os outros clubes e deixar clara a hegemonia desse Palmeiras, já passando pra você, Vamp. Olha o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, que eu sempre falo aqui, muitos discordam, já é o maior treinador do Palmeiras, na minha opinião, na história. Igualou o Luxemburgo. São 2 Libertadores, 2020 e 2021, deixando claro, consecutivas, o que é dificílimo. Uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 Paulistões, um Brasileirão e uma Supercopa. Olha os números que esse cara construiu no Palmeiras, Vamp, em menos de 2 anos. Não, em menos de 3 anos. Se eu não estiver enganado, ele igualou o Luxemburgo em número de títulos hoje. 8 títulos o Abel conquista, né? Com a conquista de hoje do Campeonato Paulista. Ele tem todos os títulos, só faltou o Mundial de Clubes, né? Mas tudo que se pensar, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Recopa, as 2 Recopas. Quer dizer, o Abel se torna mesmo, entra para a história. Tem a bandeira dele lá, que a torcida fez merecidamente. Dá os parabéns também à presidenta, né?
Começa lá com o Paulo Nobre, depois vem o Gagliotti, a Leila mantém também, né? A sequência de títulos com esses 3 últimos presidentes, né? Que vem, a diretoria, o Palmeiras hoje, a renda mesmo hoje deu 3 milhões. 3,5. 3,5, quebrou o recorde de público. Tem uma vantagem muito grande mesmo em relação aos seus rivais, ao Corinthians, ao próprio São Paulo e o Santos, principalmente na parte financeira, né? Se organizou bem, mantém aí um saldo positivo. Na base também, né? Um trabalho muito bom, muito bonito do João Paulo, que jogou comigo no Vitória. De dizer, hoje é o Hendrick, oriundo da base, Gabriel Menino, oriundo da base também, né? O Vanderlan também, se não começou lá no Palmeiras, mas vem da base Giovani. do Giovani, quer dizer, de todos os lados, né? Tudo dando muito certo, porque há uma organização muito grande, não tem essa dívida toda que os demais rivais têm. O acordo, né? Sempre pego aqui o acordo para essas novas arenas. Ninguém fez um acordo melhor do que o Palmeiras, né? Com a W Torre. Então, isso tudo reflete dentro de campo que o torcedor quer o quê? Títulos. E isso vem venda. E o Abel, né? Que eu falo assim, o Abel, não digo que cai de paraquedas, né? Mas o intuito do Palmeiras, eu lembro bem que a gente estava fazendo aqui um programa meio-dia, e eu lembro que o Mauro Betti falou, a diretoria acabou de desembarcar no Equador para trazer o Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Aí não deu certo, daqui a pouco desembarca o Abel aqui. Foi no Renzi. O Renzi da O Argentina. Abel era a 5ª opção. A 5ª opção e pagou. O Palmeiras pagou a multa. Não é que o Abel veio de graça, não. Teve que pagar a multa dele lá na Grécia, a rescisão dele para ele vir 1 milhão. Se não me engano, foi 1 milhão de euros. 1 milhão Isso mesmo, isso mesmo. Né? Pagou, veio e os títulos vão saindo. O maior rival financeiramente hoje é quem? É o Flamengo. Né? Mas, como o Pedro falou, acho que esse campeonato nacional vai ser o campeonato mais difícil, porque muitos clubes virou SAF, o Bahia está ali com o City, quer dizer, todo mundo vai querer olhar, mas o Palmeiras é favorito naquilo que vem disputando hoje na América. O que a gente sabe é o seguinte, quando vieram essas transformações, os 2 clubes foram transformados em empresas de verdade. Eles não são SAF, eles são mais que SAF. O Palmeiras tem um sistema de compliance, é tudo computadorizado, é tudo através de TI. Não dá para você fazer nada errado no Palmeiras. Está tudo meio que funcionando direto, meio que no automático. Então você só precisa de alguém que tenha boa vontade, que seja palmeirense. O trabalho do antigo do Gagliotti foi muito bom. Não teve nenhum problema. A Leila é uma grande empresária. Ela só tocar a coisa normal, que está tudo ajeitadinho. E no Flamengo também parece que sim. Com a história o Flamengo está com dívidas enormes, ele pega um contrato da empresa fabricante de camisas, contrato de 10 anos e vai aos bancos, dá isso como garantia e zera a dívida. Ele faz bandeira de melo, né? Aí acabou, bandeira de melo. Aí ele cria uma estrutura que a coisa rola sozinha. Aí as bobagens que são feitas... A receita é enorme, né? A administração do Flamengo, ela me parece impecável. As bobagens estão acontecendo no futebol. Então, os Marcos Braz da vida, aí é uma coisa meio de paixão, quando você não dá força para treinador, fala um monte de bobagem. Mas a estrutura financeira, pelo que a gente sabe, dificilmente será abalada. E vem ganhando títulos também. Claro. Quem é o vice de futebol do Palmeiras? Tem ou é só diretor? Que é o Alexandre? Deve ter eleito. É o Anderson. Tem os caras eleitos. Silencioso, não gosta de falar. Então, eu acho que essa é a diferença do Palmeiras pro Flamengo. Eu acho que no Palmeiras, quem manda realmente é a presidente. Falastrão, você lembra? Não. Mas eu acho que quem manda no Palmeiras realmente é a presidente. É isso aí. E ela leva mais a sério. Eu acho que no Flamengo tem um vice-presidente de futebol ruim, fanfarrão, e que é bancado pelo presidente. Os 2 do Flamengo você vê só na televisão. O Landim e o... o Marcos Braz. Agora, eu acho que a Leila organiza mais o Palmeiras. A Leila tem mais controle no Palmeiras. A Leila, ela fez uma coisa muito inteligente. É isso aí. Que o São Paulo também fez, só que o São Paulo tem time ruim e não tem dinheiro. Que é passar por técnico a responsabilidade do futebol. Então, o Palmeiras ele tem uma espécie de um presidente do futebol, que é o Abel Ferreira. Ele é responsável pelas coisas. É claro que ele não vai poder fazer compras e tal. Na Europa o cara tem até essa liberdade. Mas ele pode, tô precisando daqui. Ele é o cara do futebol. O homem do futebol do Palmeiras não é o senhor Alexandre Barros, é o Abel Ferreira. No São Paulo, quem cuida disso também é o Rogério Ceni. Só que tem limitação financeira. Chega lá, não dá pra fazer. O Flamengo, o Palmeiras, a Leila segura um pouquinho, senão o Abel vai ficar empolgado e tal. Não, vamos devagar. Mas quem cuida do futebol
é o Abel Ferreira. Ele não se mete em futebol. O Marcos Braz, que a gente tem a impressão à distância, é que ele se mete no futebol, quer aparecer e tal. Não é nem isso, Flávio. O problema do Flamengo, que mexe aí com o Marcos Braz, é sempre uma péssima escolha de treinador. O Flamengo Mas não o Flamengo consegue escolher bem treinador e gasta muito. Tá gastando muito dinheiro com o treinador. Vai pagar 15 milhões de reais se o Vitor Pereira for embora. Ele vai embora. Se hoje o jogo acabar assim, mesmo que o Flamengo vença, Eu acho que ele vai mesmo esse vencer. 2-0, ele vai embora. E aí já são mais 15 milhões. Deixa eu só dar uma informação aqui, Pirado. Já que tá hoje vários estaduais do país estão acabando, né? O Atlético Goianiense acaba de ser campeão goiano, perde no tempo normal do Goiás por 3-1, vai à disputa de pênalti e o Goiás perde por 5-4. O Atlético Mineiro acaba de ser campeão com 2 gols do Hulk, 2-0, bate o América Mineiro. Hulk dependência também, hein? Nossa. E o Atlético Paranaense também se torna campeão também. Pô, que legal, meu amigo Paulo Não, a Turra. todos os atléticos. É a melhor campanha do Brasil. Do Brasil agora, esse né? ano. Só não ganhou um jogo. Quanto foi o jogo hoje? Empatou? Tava um empate. O Atlético Paranaense. Ele empatou, foi o segundo empate. O resto ganhou todos os jogos. Tá empatando 0-0, mas Ganhou todos os jogos. Excelente. E o Felipão, curioso, né? Empatado com o Junto Curitiba. com ele lá, né? Bem curioso, né? O Filipão, ele dá um respaldo espetacular. E o curioso. Turra é um cara humilde. Então ele já- sabe o que então- é importante, o respaldo para Cidelli, o Filipão é legal. Então já se- Mas o Turra, ele não se mete em escalação. O Filipão não se mete em treino. Ele deixa... Já o ano passado, quem dava os treinos era o Turra. Então, Flávio, ó, E aí o cara, um negócio já bem se legal. resumiu assim, ó. Bahia, campeão baiano. Fortaleza empatou contra o Ceará, campeão cearense. Né? O CRB, campeão alagoano. Atlético Goianiense. Criciúma. Grêmio, O Criciúma. Criciúma saiu na fila de 10 anos. Tá aí, E- alguns estaduais sendo definidos. Agora, o Flamengo, eu acho que ele, assim, tem algumas diferenças. Cuiabá também foi campeão. Exatamente, Cuiabá. Acho que tem muitas, acho que os dois. Primeiro que eles enfrentam o estadual do Rio de Janeiro, esse ano foi melhor que o de São Paulo e tal, mas agora, em tese, os dois têm a obrigação de ganhar, embora a gente não saiba se o Flamengo vai cumprir a obrigação dele esse ano. Agora, o Flamengo, eu acho que ainda tem muito do rico deslumbrado. Isso aí. Ele ganhou muito, é verdade, vai ganhar mais do que quase todo mundo, é fato. Agora, o Flamengo é um clube que tem uma receita de 1 bilhão e 200, teve, né? Agora, 1 bilhão e 400 na 2022. última temporada. É muita coisa, quer dizer, então tem que de fato entregar mais. E aqui em São Paulo, eu sei que, enfim, o Pilhado adora esse tema, mas o Flávio Prado tem razão em uma coisa, fato. Assim, o grande rival do Palmeiras nos próximos anos talvez seja o Red Bull, porque esse vai ter dinheiro para chegar lá e falar, eu quero contratar o Vampeta. Em São Paulo, você diz. Sim. O São Paulo vai ter dinheiro para contratar quem? Aí não, aí vocês estão forçando um pouco a barra. Aliás, o Thiago Escuro recebeu uma proposta e vai pro Mônaco. Vai embora pro Mônaco mesmo? Provavelmente. Tem uma multa de 1 ano de salário, o Mônaco está disposto a pagar e aí vai trazer um outro show, mas começa o trabalho, não vou dizer do zero, porque tem uma estrutura. Flávio, mas provavelmente ele vai sair. O São Paulo tentou contratar o lateral do Guarani. Perdeu pro Curitiba? Perdeu pro Curitiba. Alguém acha que o Red Bull vai perder um jogador desse pro Curitiba com todo o respeito? Não vai. Não, mas eu não acho. Eu pago à Eu não acho vista. que o Red Bull ainda tem. Não digo nem só camisa. Tem bala pra ser o grande Ele rival tem aí dinheiro. Olha o que acontece. Tá bom, Pera, ele tem o Red dinheiro, Bull mas ele alemão não lá. tem torcida. Só de não ter torcida já é outra coisa. O Ó, adversário joga na casa dele. O Red Bull sem alemão tanta lá, pressão. que foi vice-campeão alemão, quer dizer, o Red Bull alemão, ele briga para ser a segunda força agora todo ano. Ele briga com o Dortmund, ele briga lá com os outros que subiram, porque lá em final alemão eles têm Vai brigado pra bastante. Champions, Ele vai para Champions. É o que vai acontecer aqui em São Paulo. Estrutura. Eu não acho que o Red Bull tão cedo ainda passa. Vai demorar um monte, Corinthians, Olha, São gente, Paulo. eu não o acho. problema é que ele está pegando muita facilidade. O Corinthians está quebrado, o São Paulo está Lógico. quebrado, o Santos está quebrado. E não tem Não, calma, o segundo. Corinthians está quebrado, mas sem assumir que está quebrado. Ué, mas ele Porque tá o Corinthians quebrado. gasta, o Corinthians faz Cara, calor. Quem faz, ó? Ele está piorando cada vez Quem mais, amigo. faz? Mas é muito melhor é muito mais fácil para um clube como o Corinthians, São Paulo, se quiserem se reorganizar, se abrir para grandes investidores,
É muito mais fácil de já você... conversou com alguém do São Paulo ou do Corinthians sobre isso? Eu sei, Eles acham isso uma ofensa. Existe essa dificuldade. Eles não querem. Mas é muito mais fácil para vai esses ter. se equipararem a Palmeiras e Flamengo do que o próprio Bragantino. Se eles quisessem, se eles tivessem a humildade de entender que eles não têm capacidade de gerir um futebol o São Paulo principalmente, o São Paulo mais ainda. Eles não têm capacidade de gerir o futebol nos moldes atuais. Então o que eles falam? São Paulo. Não, somos tricampeões do mundo. Nós fizemos. Gente, num tempo anterior. Hoje mudou. Quando o Paulo Nobre transforma o Palmeiras numa SAF sem ser SAF, transforma numa empresa, ele vai avançar, ele vai cada vez arrecadar mais. Quando o Flamengo vira uma empresa, ele vai arrecadar mais. Se os outros não fizerem isso, vão ficar para trás mesmo. Não adianta. Pode ter torcida, pode ter o que quiser. Vai perder. O Corinthians não conseguiria fazer o que o Flamengo está fazendo? Não, agora veja. Não conseguiria. Não faz. Tem uma fonte de receita a menos, inclusive. Ele não tem receita de estádio. O estádio é pro fundo para pagar o estádio. O Corinthians está com um projeto. Isso pode ser um começo, se tiver humildade, de passar o estádio para o controle de uma empresa que explorará o estádio e quitará boa parte da dívida. Isso, se for concretizado, é uma ideia que o Corinthians tem. Isso será ótimo para o Corinthians começar a respirar. Mas aí precisa pôr. Dessa direção, Flávio? Agora tá rolando isso. Agora é o seguinte, por exemplo, você tem o Andrés. O Andrés, ele teve... Foi o cara que eu vi transformar um time... O Paulo Nobre foi o maior, mas o Andrés, ele pegou um time primário e transformou num time com estádio, num time com CT, transformou com tudo. Então, depois que ele fez o primeiro mandato dele, ele só fez o time do Corinthians descer. Tem um grupo lá que já não consegue dar mais nada. Aí você olha, quem vai seguir no Corinthians? Provavelmente alguém do mesmo grupo. Não vai sair disso. Então não tem um choque de realidade. O Palmeiras, antes de acertar o Paulo Nobre, colocou qualquer coisa lá. O Palmeiras teve presidente que ele pirou a Kombi nos locais. Tinha outro que... Os caras... Outro maluco lá que ia no meio da torcida do Palmeiras, uniformizado, que estavam matar os porcos. Olha os presidentes que o Palmeiras teve. Quem fez a vaquinha pro Wesley, vocês lembram? Acho que foi Lembro, Tirone. Não foi? Olha as coisas que o Palmeiras tem. Aí finalmente chega um cara e faz isso. Havia espaço para isso. No São Paulo, pela estrutura política, não tem. No Palmeiras, no Corinthians, pela estrutura política, não tem. Esse pessoal que está no poder há tanto tempo teria que ter humildade e falar, vamos trazer alguma coisa. Mas eles não fazem isso. Não vão fazer. E vai ficar assim.